galera, mais um Pode Chamar no Ar e hoje é um cara todo especial que tá aqui, viu? Além de ser meu amigo, além de eu ser padrinho de casamento dele, eu sou fã do cara. O cara é fera, viu, irmão? O cara é fera. Mas antes de falar, ele é casado com a Joana Queiroz, né? Eu não vou falar outra coisa aqui pra não deixar minha amiga chateada, né? Amiga, obrigado por liberar de estar aqui comigo, batendo esse papo. Professor de história, apaixonado por educação. Eu vou, até antes de falar pra ele, eu vou perguntar pra produção. Produção, quando tu estudava, tu gostava do diretor da escola? Não. Cara, o cara é diretor e a escola ama ele, cara. Bom, Tá acontecendo alguma coisa de errado nesse universo. Meu amigo, diretor do Colégio Adventista de Fortaleza, Eduardo Pedro. Irmão, brigadão por topar estar aqui comigo e bater esse papo aqui, viu, cara? Prazer é meu. Rapaz, que apresentação, hein? Você começou assim, você já elevou o sarrafo assim lá em cima, hein? Foi lá pra cima, viu? Foi lá pra cima. Acho que um pouco menos que tudo isso, fica a minha gratidão. O Bruno, ele é uma pessoa que sabe elevar a nossa estima, né? Sabe, isso, acho que eu sou um pouco menos que tudo isso, mas estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho da minha história, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente tem feito e desenvolvido ali no Colégio Adventista aqui em Fortaleza. E dizer que se você não gostava do seu diretor, problema, né? Hoje eu acredito que um diretor que ele não tá mais próximo, que ele não tá ali mais junto dos alunos, dos professores, a gente tem que quebrar essa barreira, né? A direção, ela não é um ambiente de distanciamento. O diretor, ele tá ali para apoiar os alunos, para apoiar os professores, para vê-los crescer e ver os nossos meninos aí se desenvolver da melhor maneira possível. Caraca, a gente nem fez pergunta ainda, já entramos no cerne da questão. Mas Eduardo, eu também vejo isso, cara. Hoje eu tô no Colégio Adventista desde 2021. Finalzinho de 2021 eu cheguei. E ver tudo acontecendo, ver tudo que o Colégio vem se transformando. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é muito isso que você falou agora. É estar próximo. É fazer que o aluno seja ouvido. É entender o que é que o aluno precisa. Na minha época, na época da produção, eu não tinha essas coisas não, cara. Minha também não tinha. Não tinha, cara. Era um distanciamento realmente muito grande. Quando o aluno chegava até a diretoria, já era algo assim que passava de todos os limites, já era uma suspensão, uma expulsão, alguma coisa. E hoje não. Hoje tem um diálogo, hoje tem uma conversa muito grande. E que bom que as coisas mudaram, que bom que a educação evoluiu, né? Que bom. É porque se criou um tabu ao longo do tempo, não só no Brasil, mas eu acho que num contexto de mundo, de que o diretor ele está muito distante e ele, por estar distante, ele é aquele cara lá que está ali, o carrasco, né, para fazer cumprir, quando geralmente os alunos, por alguma razão ou outra, fogem à regra. Sim. Eles precisam ser advertidos, ser punidos, ser disciplinados. Esse era o pensamento do passado. E hoje a gente entende que não cabe mais isso, né? Então, o administrador escolar, ele é uma pessoa que está ali para gerir Sim. os processos dentro da escola, para de fato administrar o estabelecimento de ensino e também como professor, porque eu não sou apenas um administrador escolar, eu sou, antes de qualquer coisa, eu sou professor, Sim. né? Eu venho da sala de aula. Então, na sala de aula, a gente aprende a ter relação com os alunos, a estar perto, a conversar, a ter um momento de convivência, de bater um papo, de criar uma confiança. E eu acho que isso é o cerne de todas as relações humanas, né? E na educação não pode ser diferente, né? Exatamente. Já falou que é professor, então vamos lá. Cara, me conta um pouquinho dessa tua trajetória de professor de história. Gosto de contar história. Inclusive... eu sei do seu tempo, cara. Eu entendo tudo isso. E eu venho gravar isso ao vivo, é complicado, né? Mas eu gostava muito de um quadro que tu fazia no teu Instagram, que era História em 1 minuto, né? História em 1 minuto. Cara, era muito massa aquilo ali. A gente precisa retornar isso. Vamos lá. Professor Eduardo, eu venho de Pernambuco, sou um pernambucano de nascimento e um alagoano de coração, né? Cresci em Maceió, fiz meu primeiro aniversário, já morava em Maceió, e é nessa relação da infância com o meu avô materno, seu Manuel. Ele era um apaixonado por história, apesar de ser uma pessoa do sítio, apesar de não ter tanto estudo, de não ter formação acadêmica, mas ele sempre foi alguém muito ligado em questões políticas, questões sociais, do dia a dia, e eu ouvia muito. Eu acho que eu sempre fui uma criança muito velha, muito precoce, né? Já nasci velho, como diriam alguns amigos meus. E ali, de tanto bater papo com meu avô, de conversar, eu fui
começando a ter um encantamento com a história. Meu avô paterno também, ele tem uma influência, os dois. Meu avô paterno também era uma pessoa muito ligada, muito ativa nessas questões do dia a dia. E ele gostava muito de comentar, de falar sobre isso. Isso vai me causando um despertamento, ao ponto que eu lembro que, pouco tempo depois que aprendi a ler, um dos primeiros livros que eu me deparei foi uma... Lembra das enciclopédias? Caramba. Pois é, hoje nem existe mais, vendia né? De casa em casa eles vendiam, né? Pois é. Aí um daqueles fascículos era de história geral. E eu gostava muito de ler. Eu lembro que eu li aquilo ali de capa a capa, a história geral. E dali eu me apaixonei por história. E já sabia desde muito cedo que eu queria ser um historiador, que eu queria me aprofundar no conhecimento histórico. E daí as coisas vieram naturais, né? Da história. Eu lembro que no ensino médio a gente sentava, eu estudei no Colégio Adventista em Maceió, e a gente tinha que estudar muito, né? Principalmente terceiro ano. E eu era do time das humanas, né? Então, time humanas, esse era o meu time. E eu tinha uns colegas que eram do time das exatas. Então, geralmente, quem é de exatas não tem ali uma facilidade muito boa com humanas e vice-versa. Sim, sim. E a gente sempre sentava para trocar informações, conversar um pouco. E eu sempre estava ajudando aqueles que tinham dificuldade com humanas e recebendo ajuda daqueles que eram fera na área de exatas, né? Já estou confessando aí o primeiro pecado de diretor. O diretor não sabe tudo, né? Mas sempre busca conhecer, né, cara? Sim. O conhecimento sempre é algo que é encantador, né, Eduardo? Você falou uma coisa aí que eu acho que essa geração de hoje vem perdendo muito, sabe, cara? E já estamos aqui e vamos fazer esse apelo que é ler. A leitura, cara, ela te abre um universo. Eu confesso dizer, me perdoe, diretor, que eu fui um péssimo aluno. Eu fui um aluno que dei muito trabalho, cara. Muito trabalho, mas eu posso dizer que a leitura me salvou. Porque eu chegava atrasado todo dia. Oh, meu Deus. Acontece, né? Só que eu morava muito longe da escola. Mas eu chegava atrasado porque... Enfim. E eu brigava com a coordenadora. Coordenador, por favor, eu vim de outro bairro pra cá. Eu pego o ônibus terminal. É muito longe. Me deixa entrar. E não podia. Ele fazia assim, eu vou lhe pegar. Eu vou lhe deixar na biblioteca. Você não vai sair de lá antes de eu lhe tirar. Tudo bem. Então eu esperava a segunda aula para poder começar. Então geralmente eu tinha ali meia hora, 35 minutos para poder... Na biblioteca eu lia muito. E ali eu comecei a gostar de ler. E eu te confesso, sabe, Eduardo, a leitura, cara, abre um universo para mim. Talvez muito do que eu saiba hoje não foi pelo meu ensino médio, que foi horrível. Confesso que eu não aproveitei meu ensino médio. Não façam isso, gente. Não façam isso, tá? Mas, cara, a leitura me ajudou muito. E hoje a Eloá, cara, ela ama ler. A Eloá, ela nem sabia ler ainda, ela aprendeu a ler ano passado, né? Tá na alfabetização e tudo. E ela ela me via lendo, e ela chegava no shopping, tinha aquelas promoções de livro, ela dizia, posso ir? E ela corria pra dentro. E ela pegava o livro e fingia que tava lendo. E hoje a Eloá, já lendo, ela vai, cara, na escola, um aluno do segundo ano, né? Todo mundo correndo, brincando. A escola adventista tem muito atrativo ali no intervalo e tudo, pra eles. E um dia desse eu cheguei no colégio e fiquei procurando. Um dia desse não, quinta-feira agora, no primeiro dia na volta das aulas. E eu fiquei procurando ela lá e não vi ela lá. Eu disse, oxê, ela não veio pra aula não. E quando eu vejo ela tá descendo as escadas lá do Eclés. Porque ela tem um livro e tava lendo o livro dela. Cara, e isso pra mim, eu fico muito feliz como pai, porque é buscando conhecimento. Sim, sim. E vem dela. Então, isso é muito legal, cara. Agora, cara, tu foi professor, a gente sabe disso. É um amante da história e eu acho que história é fundamental. Fundamental a gente saber de onde a gente veio. Nos abre um horizonte, assim, nos amplia uma visão de mundo que nos faz entender, que nos faz enxergar. Veja, história não é uma ciência do passado. Se você aprendeu assim, que história é aquela ciência, que você vai decorar fatos, aprender sobre o passado, eu sinto lhe dizer, história é a ciência do presente. História nos faz compreender, que tenhamos uma compreensão do que ocorre nos dias atuais. Sim. Só que para eu compreender o tempo presente, eu vou me valer de um recurso que é a memória. Sim. E essa memória da humanidade, que ela está escrita em livros, que ela está, por exemplo, desde as pinturas rupestres. E aí eu preciso acessar essa memória da humanidade para compreender e entender as razões dos tempos presentes. E aí quando a gente
entende bem o tempo presente, quando a gente entende bem, quanto mais a gente estuda história, é uma tendência humana, a tendência do crescimento. Então, é muito mais fácil não cometer erros, não repetir erros do passado, avançar, crescer enquanto sociedade. Por isso que aí vem a paixão por história, né? Mas é muito isso, cara. A gente precisa entender e querendo ou não, a história está sendo escrita hoje. Sim, sim. Para a humanidade não cometer equívocos, ela precisa entender o que foi que aconteceu até aqui. Sim, isso é um fato, não tem para onde correr. Agora me conta um pouquinho. Tu chegou em Fortaleza, me conta um pouquinho até tu chegar a ser o diretor. Me conta um pouquinho dessa trajetória que a gente já entra no CAF. Tá. Antes de chegar em Fortaleza, eu preciso dizer. Certo. Eu saí do Colégio Adventista no 3º ano do ensino médio e fui direto para a faculdade, né, para a universidade. Estudei na Universidade Federal de Alagoas, fiz história lá. E aí, enquanto eu estava entrando e entrar ali, naquele ano teve uma greve, acabou que tudo atrapalhou, né? Foi um período bem tenso na história política do país, muitas greves, muitas sanções. E aí, um professor meu, ele abriu uma escola, ele comprou um terreno, era apenas um terreno, e ali ele resolveu abrir uma escola. Quando ele me ligou, eu era aluno, havia acabado de sair do 3º ano do ensino médio, história muito legal, esse professor de Jaci, e ele me ligou dizendo, olha, eu quero abrir uma escola, tal, eu queria que você viesse aqui na minha casa pra gente conversar. Eu fui na casa dele, morávamos próximos, e ali ele me fez um convite para trabalhar com ele. Eu fui o 01, primeiro crachá da empresa, foi o meu, e aí ele me chamou para trabalhar, combinamos, ele disse, olha, amanhã precisa que você venha aqui e tal, a gente já começa amanhã, marcamos uma hora, e eu lembro que naquele dia, no dia seguinte eu fui, né, sempre andei assim, aí eu botei uma camisa social, primeiro dia de trabalho e tal, coloquei por dentro, tudo certinho, e fui com... Eu nunca gostei de escrever muito, né, mas naquele dia eu, por providência divina, eu resolvi levar uma agenda, e ao levar a agenda, estava com ela embaixo do braço, cheguei ao local onde seria a escola, o terreno, havia apenas o terreno, cheio de pedreiro, o pessoal trabalhando, não tinha nada. Construído ainda. Não tinha escola, tinha terreno, eles estavam limpando o terreno. E o primeiro cliente, o primeiro pai de aluno apareceu, e este pai de aluno, ele foi lá, era amigo do Djaci, o Djaci tinha prospectado o primeiro cliente, Sim. Mas ele disse que ia passar na escola, então ele passou lá para conhecer, ele não estava, o Djaci não havia chegado ainda, eu era o único que estava, não tinha nada, não tinha escritório, não tinha nada, só o terreno limpo. E eu estava ali na porta, ele conversou comigo, tal, falei como é que era a escola, nós não tínhamos muita coisa não, e ele virou e disse, pois pronto, eu quero fazer a minha primeira matrícula. E eu digo, mas olha, a escola ainda não está funcionando, eu vou pegar teu número aqui, quando começar eu te ligo. Não, ele já me disse quanto eu já trouxe o dinheiro aqui, ele tirou um valor, contou as cédulas, me deu a cédula e disse, eu tô indo lá, mas já matriculo meu filho aí. Eu falei, mas peraí, como é o nome do teu filho? E eu anotei o nome do filho dele, anotei a série e eu disse para ele, e agora? Mas peraí, vamos fazer o seguinte, peguei uma folha do caderno, anotei o meu nome, anotei a quantia que eu havia recebido, data... Assinei, pedi para ele assinar também, virei outra folha, eu repeti a mesma coisa, arranquei uma folha, dei para ele e fiquei com a outra. Ali foi feita a primeira matrícula do Colégio Sagrada Família, lá em Maceió. E de lá para cá, o que aconteceu? Eu havia só passado no Enem, passado no vestibular, entrei na faculdade, comecei ali a estudar. E eu lembro que na véspera, no primeiro dia de aula da universidade, do curso de História, o professor Jaci me ligou, pediu para eu ir na casa dele, era noite, já depois da aula. Ele precisava conversar comigo, era um assunto urgente. Como morava perto, eu resolvi passar por lá. E ali ele me disse, olha, o professor que nós contratamos para disciplina de geografia não vai poder dar aula. E aí, amanhã tem que ter a aula, tem um horário dele, eu preciso que você dê aula. Eu digo, mas peraí, eu faço história, não estudo geografia. Apesar de serem parecidas, tem um distanciamento bem grande. E aí, no dia seguinte, eu acabei entrando numa sala de aula e dei aula nas famigeradas turmas, as melhores do 6º ano. Alguns professores, eles têm dificuldade, eu digo que eu fui forjado dentro da turma do 6º ano e do 3º ano do ensino médio. Isso é muito bom, porque é a entrada e a saída, né? Sim. O 6º ano é a antiga 5ª série, né? A turma mais animada. Acho que você passou por ela, né? Oxi, quase não saí. Ah, meu Deus. Então, aí dali eu fui, pouco tempo depois fomos para a coordenação da escola, e aí passamos um tempo, casei com uma cearense, e aí eu em Maceió, ela aqui, acabei optando por vir para cá, e aí com pouco tempo, essa história é longa, tem muitos detalhes, sim. se resume da seguinte maneira.
havia estudado no Colégio Adventista de Maceió e uma das coordenadoras da escola, a professora Marilei, a educação adventista tem essa dinâmica, né? Ela acabou sendo transferida para o Ceará e deu a calhar e a providência divina que ela era diretora da escola aqui em Fortaleza. E eu apresentei meu currículo para ela, conversamos. Na época não tinha vaga, eu queria uma vaga para dar aula, não tinha vaga. E aí eu fui dar aula no estado, né? O tempo passou, 6 meses depois o telefone liga. Uma das coordenadoras havia tido licença maternidade e eles precisavam de alguém para tirar a licença e eu fui chamado para tirar a licença da professora, hoje professora Maura, continua como coordenadora da escola. E aí eu tirei a licença da Maura, fiquei 6 meses. Na minha cabeça os planos eram, eu vou terminar os 6 meses e vou voltar para a sala de aula, né? Vou voltar para dar aula, porque é uma paixão, tá dentro da sala de aula. Administrar é bom, mas a sala de aula tem também sua paixão. E aí aconteceu que Papai do Céu foi conduzindo, precisavam de um vice-diretor, acabei indo para a vice-direção, ali como coordenador e vice-diretor. A professora Marilei foi transferida e eu acabei assumindo a direção em outubro de 2020 e cá estamos. Caramba, cara, é um filme, né? É um filme. É um filme, essa é a verdade. E só pegando um adendo aí, né? Quando o Cid Gomes fala que professor, ele é professor por amor, isso é muito verdade, né? Ah, sim. Isso é muito verdade. Você falando da paixão. Sem paixão não vai. É notória a paixão por estar dando Olha, aula. Entrar numa sala de aula. Eu digo que ser um professor nesse país, de fato, você ser um verdadeiro herói. Porque entrar na sala de aula, geralmente com 45 crianças, sem recursos, um ambiente, em sua grande maioria, que não favorece, ambientes quentes, com pouca qualidade, banheiro sem recurso, sem material didático, sem estrutura, com um salário que nós conhecemos, é um salário parco, com as grandes dificuldades que a gente enfrenta. E eu posso dizer para você que eu venho de uma classe de heróis. Os professores e professoras desse país hoje são verdadeiros heróis. Porque mesmo nas instituições com mais recurso, em que os alunos vêm de uma origem até financeira um pouco mais abastada, ainda assim é desafiador. Você transmitir o conhecimento, e a gente diz sempre que o professor é o mediador de conhecimento, porque dentro da sala de aula afluem os vários tipos de educação familiar. Sim. E você está ali para mediar aquilo ali, para trazer informação, para trazer sabedoria. E a grande maioria dos nossos meninos, eles são um desafio, viu? Eu gostaria de trazer o ponto da educação também para um desafio. Para além de toda a questão estrutural, para além de toda a dificuldade financeira, para além de todos os desafios que nós temos na educação no Brasil, hoje nós vivemos um período da sociedade em que boa parte dos nossos meninos e meninas eles estão enfrentando algo que eu não enfrentei há 10 anos atrás quando eu comecei, que são as dificuldades emocionais. Hoje nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia. Sim. No quesito de saúde emocional. Boa parte das nossas crianças estão adoecidas. Boa parte das nossas crianças vivem com dificuldades emocionais. Sim. Crise de ansiedade, dificuldade de todo tipo de medo possível, pensamento suicida, se cortando, o medo do que vai acontecer amanhã. E esse também é um desafio com enfrentado certeza. Pelo professor no tempo presente. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que você toca num ponto que aí a gente vai ter... Hoje, dentro do Colégio Adventista, a gente tem esse preparo. A gente tem a Silvia, a gente tem a Priscila como psicóloga, a gente tem o Hélio, que dão aquele apoio ali para as crianças, mas a gente sabe que não, na grande educação a gente não vai ter isso, né? Infelizmente, a gente não vai ter isso. Já são tantas dificuldades você falou aí que realmente são diversas. Cada serzinho daquele que está ali é um universo diferente. Foi moldado pelo pai, pela mãe, por uma família. E quando chega ali, ela mesmo são rios que afluem para o mar, né, cara? Quando Exato. Chega ali, cada um universo ali diferente. Cara, eu admiro demais você como professor, minha esposa Daniele. Parabéns. Porque, cara, não é para mim isso. Não é pra mim. E você falou, realmente são heróis. São verdadeiros heróis. Eu não tenho uma sombra de dúvida de outra palavra pra dizer. Você falou bem aí do CAF, né? Então, o CAF é o nosso colégio Adventista de Fortaleza.
que nós fazemos parte, e a educação adventista ela tem uma estrutura Sim. que ela está preparada exatamente, não apenas, e é como a gente diz lá, a gente não está ali apenas para ensinar letras, para ensinar as ciências, para ensinar matemática, não apenas para transmitir o conteúdo ou fazer os nossos alunos eles serem, como eu poderia dizer, eles terem toda a informação memorizada na cabeça. Mas há um diferencial que é preparar esse ser humano para enfrentar as adversidades da vida, para estar preparado a ir além do ensino, a ser formado enquanto pessoa. Nós temos uma corrente filosófica cristã, nós somos uma escola confessional, e eu posso dizer, eu acho que até com orgulho, uma das poucas instituições no país de ensino que se posicionam como instituição criacionista. Sim. E essa raiz de se posicionar como uma instituição criacionista, ela acaba norteando todo o nosso trabalho. Como entendemos que somos frutos das mãos de um Deus criador, é importante cuidar da criação do Senhor. Por isso que a gente tem um setor pedagógico que ele é dividido da seguinte maneira: eu tenho uma coordenação pedagógica que cuida do professor, que orienta o trabalho do professor, que faz esse apoio, esse suporte ao professor, e nós temos um setor que é o setor de orientação pedagógica. Esse setor de orientação pedagógica ele trabalha exclusivamente com o aluno, com as orientações do desenvolvimento acadêmico dos alunos. E, além disso, nós temos a psicologia educacional. Então, eu tenho uma psicóloga, eu tenho uma orientadora e eu tenho uma coordenadora. Isso para dar um suporte no desenvolvimento do aluno. Então, no desenvolvimento do aluno, a gente entende que o aluno ele precisa ser desenvolvido fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Nós acreditamos que a educação ela é integral. Sim. Então, ou nós ofertamos uma educação integral, que se preocupa com princípios e valores, que se preocupa com conteúdo acadêmico, um conteúdo forte, com ritmo puxado, com preparação para o Enem, com simulados e tudo que uma boa educação hoje precisa, mas também com valores espirituais. Com valores espirituais. Não é à toa que, fechando esse time, nós temos um capelão. Nós podemos lhe dizer que nós somos uma das poucas instituições que tem um ministro, um pastor ordenado para cuidar da vida espiritual dos nossos alunos. Então, a educação adventista ela acaba tendo esses diferenciais. Cara, eu lembro nitidamente, lá em 2021, quando você me liga, eu estava saindo de uma empresa do jornal O Povo, e pertinho do CAF ali, na Guanambi, e o Eduardo me mandou uma mensagem para mim perguntando onde eu estava. Fala, irmão, onde é que você tá? Você tá onde? Aí eu, oxi. Quando eu saí de lá, eu não respondi logo em seguida, que eu tava numa reunião no jornal, e eu disse assim, cara, eu tô pertinho de ti. Aí ele falou assim pra mim, vem almoçar comigo. Vem almoçar comigo. Eu disse, beleza, saí de lá, fui pro colégio, e eu cheguei no colégio assim, perto de meio-dia, e a gente entrou na sala na antiga sala do diretor, que agora trocou a sala, e a gente passou ali 2h30 conversando. Eu lembro nitidamente de cada palavra sua ali. E quando você fala aí que a gente educa além do ensino, para mim era um bordão. E dentro do colégio eu consigo entender isso. O porquê o além do ensino. O porquê desse além. E realmente quando você fala aqui, cara, eu vejo isso nitidamente hoje. Quem não conhece o colégio adventista não consegue entender o que está dentro daqueles muros. Quando eu lembro lá, a gente teve uma reunião. Logo que eu entrei com a Raquel... Professora Raquel Ricarte. Professora Raquel Ricarte, que eu fui contratado em cima da campanha de matrícula. O Eduardo desesperado porque o colégio precisa crescer. O colégio vinha em pleno crescimento ali, mas o colégio precisava crescer. E ele me fala assim, a gente vai passar por uma auditoria e você que vai apresentar o relatório do marketing. Eu disse, Eduardo, eu tenho um mês aqui. Só que o relatório é para trás, não é para frente. Para frente eu podia responder, mas para trás não foi eu que fiz. E a gente sentou ali um dia antes, eu e ele vimos tudo que tinha sido feito. E no outro dia, cara, eu lembro perfeitamente, o Eduardo, eu e a professora Raquel aqui, e o Eduardo falou assim, professora, eu vou apresentar o relatório de marketing, porque o Bruno acabou de ser contratado e tudo. E ele falou, e ela, acabou. Ela se vira para mim e fala assim, agora fale você. E eu comecei a falar, e uma das coisas que eu falo ali, que essa frase não me sai da cabeça, é assim, a gente precisa quebrar o muro do colégio e apresentar o que a gente tem aqui dentro. Porque, Eduardo,
Minha filha estudou lá. A minha filha dos outros também estudou lá. E eu fico muito feliz em ver o investimento. E quando eu falo investimento, não estou falando de valores, tá? Não são valores. É um investimento físico, é um investimento de carinho, é um investimento de amor que tratam as crianças. Isso é notório. Pode ser criança pequena a grande, todas. Elas são tratadas da mesma forma. Quando eu falei aqui no começo, eu brincando, hoje amo um diretor, é muito isso. A equipe de quando eu entrei no CAF em 2021 para hoje, ela cresceu muito. E que bom. Que bom. Porque cada peça que está naquele time ali hoje, ela é fundamental para a engrenagem do colégio. Ela é fundamental. São essenciais mesmo. São essenciais. Então, assim, muito além do ensino, irmão. É mais do que um bordão, né? É mais do que um bordão. A educação adventista, ela está hoje chegando a 128 anos de presença no Brasil. Então, a gente tem um tempinho aí no mercado, tem um tempinho de rodagem aí. Um tempinho aí grande. Né? Então, a estrada aí tem percorrida. Nós chegamos, só para você ter ideia, e aí um pouquinho do diretor historiador falando, nós chegamos no Brasil em 1896, lá em Curitiba. E os desafios 1800? de lá... Em 96. Caramba. E os desafios de lá eram exatamente esses. Como é que nós vamos apresentar uma nova escola com um novo modelo de educação para um país como o Brasil? Hoje, Bruno, para você ter ideia, nós temos pouco mais de 520 unidades. Estamos presentes no país inteiro, em todas as capitais. Hoje eu posso dizer, estamos construindo a última capital, que é Teresina. Hoje Teresina ainda não tem, mas já tem terreno, já tem todo o processo, todo o trâmite sendo feito. E nos poucos meses aí que nós temos pela frente, Teresina há de ter a nova escola adventista lá. E aí sim, todas as capitais com escola. E hoje, eu posso dizer, nós passamos de 300 mil alunos no país. Uau. Veja, é um grupo de educação grande. Nós estamos presentes no planeta inteiro, educando desde a educação infantil até o pós-doutorado, com instituições de renome, não apenas no Brasil, mas no mundo. Eu repito, nós estamos presentes no mundo inteiro, como uma rede de educação unificada. Em qualquer colégio adventista do país que você for, é o mesmo fardamento, é o mesmo livro, mesmo sistema de ensino. Variam ali peculiaridades por conta do regionalismo. Nós somos um país continental, então há peculiaridades em cada uma das nossas unidades da federação. E aí me permita dizer, mas há um princípio dentro que norteia a educação adventista, que é o seguinte: o aluno ele não é um número. O aluno ele não é um número. Eu sei boa parte dos nomes dos nossos alunos, todos. Isso é impressionante. Gente, eu sei porque eu trabalho lá tem 3 anos. E eu fico impressionado. O Eduardo chamando uma pessoa pelo nome. Meu Deus! E veja, eu sou o diretor, mas o porteiro sabe o nome dos alunos, a coordenadora sabe, o professor sabe o nome dos alunos. A ideia é exatamente essa: o aluno ele não é um número. Então, quando a gente percebe que o aluno está ausente da escola, quando o aluno está doente, quando o aluno ele chega e está cabisbaixo, a gente percebe. A ideia que a gente tem trabalhado com a nossa equipe, criado essa cultura, é exatamente essa. De ter essa percepção do aluno, de saber o que é que ele tem. Opa, ele está bem, ele não está bem. Opa, fulano está diferente. Então vamos lá, vamos ver o que é que está acontecendo. A ideia do acolhimento. Sim. Todos os nossos alunos, eles são acolhidos, eles precisam ser acolhidos. E aí são os desafios, né? Nós estamos em um estado, o Ceará, ele é um dos estados da federação com a educação mais forte. E aí eu estou falando de educação no sentido amplo, tanto a pública quanto a privada, né? Você tem as melhores notas do IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação brasileira. Você tem grandes aprovações nas universidades e nos concursos de maior renome do país. Vide que agora a gente está recebendo no Ceará a segunda unidade do ITA, né? Que é o Instituto de Tecnologia Aeronáutico Brasileiro, e está vindo para o Ceará. Isso pela força da educação cearense. E aí a educação adventista, ela é diferente. Eu posso lhe dizer o seguinte: nós temos um modelo de educação no Ceará, um modelo que ele é basicamente um padrão. Se você for da escola A a B, particular, para a escola privada em Fortaleza, ela vai te apresentar um modelo.
E a educação adventista, ela é talvez o modelo mais diferente dentro desse mercado. Você perguntava ali, olha, você chegou, você assumiu uma direção, os desafios. Exatamente esses desafios que a gente enfrenta são por conta da nossa peculiaridade. Como nós somos uma educação diferente, o mercado trabalha um modelo que está consolidado, é um modelo forte, Sim. mas nós temos um outro viés que vai ali em sentido contrário ao do mercado. Como eu disse, com educação forte, uma preparação forte para vestibular, para concurso, para transmissão de conteúdo, mas que tem um outro objetivo, que é a formação integral do aluno. Trazer esses valores, trazer esse princípio. A gente se posiciona como uma educação cristã, né? Sim. Talvez até retrógrada o que eu vou falar para vocês, talvez até ultrapassado, fora de moda, mas a gente, dentro da educação adventista, por exemplo, os nossos alunos, eles são incentivados a terem amizades verdadeiras, a estarem ali, a cultivarem boas amizades, sim, mas nós não permitimos o namoro dentro da escola. Você sabia disso? Lá dentro não tem namoro. O aluno quer namorar, olha. Até tem casais de namorados e a gente brinca sempre dizendo, ó, quer namorar? Então você vai ter que ter coragem, ou você vai ter que ir lá na casa dela, falar com o pai dela. E aí tem um detalhe, o namoro de vocês é da porta da escola para fora. Dentro da escola, aqui dentro vocês são colegas de turma. Sim. E aí a gente não permite. Um outro exemplo, nós ainda temos ensino religioso. Os nossos alunos, eles estudam princípios e valores. Nós temos um momento na semana em que, curiosamente, dentro da educação adventista inteira do Brasil, é chamado de capela, mas é a aula de cultura geral. E nessa aula a gente tem um auditório na escola, né? Um auditório para 260 lugares, telão de LED. Eu convido você a conhecer. É um lugar bem acolhedor para os nossos alunos. E ali eles têm um momento de música, de dramatização. E tem momentos com palestras, com reflexões extraídas da Bíblia. Sim. Em que os alunos eles são levados a refletir, a meditar no conhecimento bíblico. E só dando um parênteses, Eduardo, no que tu está falando aí, muitas dessas capelas são conduzidas por eles. Por eles. E, gente, 100% dos alunos não são cristãos. 100% dos alunos... O primeiro contato com Deus que tem ali dentro. Então, assim, a capela é um momento muito esperado. A gente vê eles ali ansiosos para ir para a capela. É um momento alegre, é um momento divertido. É exatamente isso, cara. A gente tenta buscar palavras para fazer vocês entenderem o que é a capela. Mas, cara, é o momento deles. É o momento deles. É o momento deles. O pastor conduz, o professor conduz, mas, é o momento deles. E aí agora eu vou entrar num assunto aqui, porque, irmão, senão a gente vai longe aqui hoje. Cara, o CAF, eu sei porque eu conheço o CAF há anos. Eu já conheço o CAF antes de o Eduardo chegar em Fortaleza. Eu trabalhava na associação da igreja em 2013 e o recado era, fecha o CAF que a escola não pode existir mais, porque não tinha aluno. Era outra realidade do que a gente vive hoje. Deixa eu te falar um pouquinho sobre isso. Veja, exatamente por nós, no passado, tentarmos estar ali, sermos mais uma deste mercado educacional cearense, que por algum momento a gente acabou ficando para trás. Sim. E em 2020 nós tínhamos uma unidade que financeiramente não se sustentava. E aí, falando de negócio agora, porque a gente tem a educação sim, como princípio, como valor, mas a gente tem, do outro lado, um negócio educacional. Com certeza. Em que se manter, hoje, mais de forma direta, são mais de 80 famílias que sobrevivem desta instituição. São centenas de famílias em que seus filhos estão lá dentro, fora as famílias indiretas que são abençoadas. Mas nós tínhamos uma unidade que financeiramente não se sustentava, e que ano após ano vinha de saldos no negativo, de fechamentos no vermelho, e que não alcançava os números de alunos mínimos para se sustentar, e que era necessário uma virada de chave. Sim. Era necessário fazer novas ações para trazer novamente essa escola para o cenário educacional, para dar vida, né? Sim. E eu acredito muito na condição divina. Não posso dissociar, como adventista, a condição do Senhor
sobre a nossa vida. Então, Com toda Deus certeza. cuida de tudo, o Senhor, Ele está à frente de tudo. Então, tem um fator humano e tem um fator divino. E Com eu certeza. gosto muito que quando o homem ele se dispõe a ser usado pelo Senhor, ele experimenta milagres. E nós temos vivenciado no Colégio Adventista de Fortaleza, não há outra palavra a não ser milagres. Tivemos mudanças técnicas, tivemos troca de equipe de funcionários, treinamentos, tudo isso aconteceu, tudo que era necessário fazer para ajustar a equipe, para alinhar, para deixar a escola redondinha como deveria ser, foi feito. Mas, acima de tudo, a gente entende que há uma ação divina. O poder de Deus, ele esteve sobre a escola. E eu te digo, uma escola que ia fechar as portas. Uma escola que caminhava para o encerramento de suas atividades. Em pouco mais de 4, 5 anos, essa escola, ela se transformou. Ela se reergueu. Nós dizemos assim, olha, a pandemia, a gente estava no fundo do poço. E aí veio a pandemia, né? 19, 20. E ali a gente cavou um pouco mais do poço e desceu mais ali. E no fundo do poço não tinha mais para onde ir. A gente chegou em rocha sólida. E como eu acredito que Jesus Cristo ele é a rocha que nós estamos fundamentados, então a gente bateu na rocha e dali só tinha um caminho para ir, que era para cima, né? E Deus tem nos abençoado, a escola está crescendo, ano após ano nós fomos tendo mais matrículas, mais alunos, mais famílias compreenderam o modelo educacional que nós ofertamos, entenderam o que é uma educação pautada em valores cristãos, pautadas no ensinamento bíblico, nos princípios de formar cidadãos honestos, verdadeiros, e cada vez mais as famílias estão procurando isso. Então, nos posicionarmos com aquilo que nós temos de melhor, com aquilo que é a nossa identidade, com aquilo que é a nossa marca, talvez foi a grande solução que nós precisávamos. Foi deixar de buscarmos ser iguais e tratar dentro das nossas diferenças, tratar com as nossas peculiaridades. Talvez eu esteja falando aqui com algum empreendedor, com alguém que está aí se desenvolvendo, lutando com o seu negócio. Você precisa entender as suas fortalezas. Você precisa entender aquilo que você faz bem e faz bem feito. Porque o que você faz bem, talvez ninguém faça igual a você. Exatamente. E aí, como você faz bem feito, você tem clientes que procuram aquilo que você faz. Com certeza. Talvez a gente... Isso, inclusive, para a nossa vida pessoal. A gente leva muito tempo olhando para o que nós não somos, para o que nós não temos, para aquilo que talvez queríamos ter, e nos esquecemos de olhar para quem somos de fato. Quando a gente para refletir, olha, quem eu sou, o que eu tenho, talvez esteja aí a chave do sucesso, né? Cara, eu consigo ver toda a mudança, porque eu vivo ali dentro. Eu consigo ver, quando eu chego no colégio, eu olhava para ele e falei assim, ó, ei, vai ser uma catedral aqui dentro, porque não para de reformar. E a gente... isso é um outro detalhe. Você já falou de reforma, né? Você chegou com uma escola, e hoje, se você for ao Colégio Adventista, quem conheceu o Colégio Adventista de 4 anos atrás, hoje você entra, você não reconhece, é uma outra escola. Não reconhece. Porque exatamente no fruto desse crescimento, a gente também precisava dar uma repaginada, né? Sim. A gente tinha uma escola antiga, com estrutura precária, com sérias dificuldades, e a gente precisou transformar a escola. Só para você ter ideia, chegou um período lá que a gente não tinha mais espaço para colocar aluno, não tinha mais sala de aula. Sim. E precisamos readequar, trazer o arquiteto, e a gente tem um bom arquiteto, modéstia à parte, doutor Daniel. Com toda certeza. Daniel é um menino fantástico. Abraço, Caldeirão, viu? ó, amigão da gente aqui. É um menino fantástico. Eu acho até que você tem que marcar para trazê-lo aqui, para falar na área de arquitetura. O cara é muito bom. E Daniel nos ajudou ali, junto com a liderança da igreja, com a administração ali, e vamos remodelar aqui, remodelar aquilo ali. E espaço que nós tínhamos viraram sala de aulas, e nós precisamos de novos espaços, e foi construído um novo espaço. E hoje a gente tem uma escola totalmente transformada, com estrutura nova, moderna. Uma estrutura que não deixa em nada a desejar as melhores escolas do país e do mundo. Sim. Em termos de estrutura educacional, de qualidade educacional, com tecnologia, com todos os aparatos necessários para o crescimento e desenvolvimento dos nossos alunos. Isso é fruto dessa mudança. Cara, eu lembro que
A sala que eu trabalhava, ela ficava atrás do antigo auditório. Né? O TI ficava ali atrás. O TI, né? Ele ficava ali atrás. E o Eduardo falou, você vai trabalhar nessa sala aqui. Eu disse, beleza, essa sala aqui. Vamos repartir mesa, amigos. Cheguei. E quando tava Eram 3, né? Eram 3 lá, né? Eram 3. E quando dá 2 meses que eu tava no colégio, falaram assim, não, a gente tem que achar outro canto pra gente, porque vão derrubar o auditório. Eu disse, oxi, como é que vão derrubar o quê? Um auditório? E o auditório foi derrubado, literalmente. E ele foi construído do zero. E a salinha, cara, do TI, que ficava ali atrás... Virou auditório. E, cara, que transformação. E parte de uma sala de aula, né? E parte de uma sala de aula. A sala que eu cheguei também, a primeira sala que eu trabalhei lá, Sim. Como coordenador, ela também foi derrubada para virar sala de aula, né? Cara, o último prédio que foi entregue, Eduardo, eu queria que tu falasse dele, pra gente já seguir aqui, que é o Eclés. Cara, eu acho aquele espaço fantástico. Pois é, o Eclés, ele vem de um conceito novo de educação. A gente tem um espaço muito bonito, um espaço funcional, em que ele une biblioteca, laboratório de ciências, cozinha experimental, uma área de convivência que é o Game Point, assim, um lugar assim, incrível, com jogos, com mesas, com locais que os alunos, bem confortável, aprazível, os alunos sentam ali na hora do intervalo, podem bater um papo, podem jogar, podem descansar. Você falou o caso da Eloá, né? Eu gosto de ler, eu não quero estar correndo no intervalo. E eles gostam de correr. Tem a turma que gosta de brincar, de correr, do pega-pega, do totó, do disco, né? O John Skilute. Mas tem a turma que gosta de ler. Então você tem nesse espaço toda a concentração. E tem também uma salinha especial lá dentro, que é a nossa agência de voluntariados. Tudo isso num lugar só. A ideia de que eu tenho um centro educativo no mesmo lugar, e aí ele tem esse nome de Eclés. Eclés é o nosso sistema, é o sistema que nasceu na pandemia. Veja, enquanto todas as redes de ensino, todo mundo desesperado, fechou tudo, todo mundo dentro de casa, o que é que vai acontecer agora? Com pouco tempo, a educação adventista se reinventou graças a um parceiro muito forte que nós temos, que é a Casa Publicadora Brasileira. A Casa Publicadora Brasileira é hoje a maior editora cristã do país e a maior editora cristã em língua portuguesa. Sim. É a Casa Publicadora Brasileira. E ela é quem publica, quem edita, quem produz o material educacional. E ali eles lançaram uma plataforma que era o Eclés. O Eclés, ele concentrava, era um ambiente em que o professor ele poderia transformar a sala de aula real em sala de aula virtual, e ele conseguia subir conteúdo, o aluno teria acesso ao livro digital, às aulas gravadas, inclusive essa mídia, assim, Sim. mídias de áudio, podcast, o professor conseguia colocar lá, colocar todo o conteúdo, subir PowerPoint, PDF e passar exercícios. O aluno entrava para encher exercícios. Dentro dele havia uma outra aba que era o CPB Provas, em que as provas eram feitas online, de casa, o resultado inclusive saía na hora. Esse foi o ambiente que nós criamos ali em pouco tempo. Em meio à pandemia, se não me falhar a memória, não chegou a 2 meses, pouco menos de 40 dias, o sistema já estava no ar. Inclusive foi premiado esse sistema como se eu não me engano, o educacional mais rápido que subiu no Brasil foi o Eclés. O Eclés. E você vê, e detalhe, não foi feito para uma unidade, mas para atender mais de 500 unidades. À época, 200 e poucos mil alunos, assim, de maneira assim, muito satisfatória. E a segunda fase do Eclés era este ambiente virtual, que concentrava tudo isso no virtual, vir para o ambiente real. Sim. Por isso que vem o Eclés. Eu tenho o Eclés hoje, que é a plataforma, e tem o Eclés ambiente real, Sim. em que o aluno acessa, e ali ele tem acesso ao conteúdo presencial, seja na biblioteca, seja no laboratório, seja cozinha experimental, e podendo conviver com o conteúdo de perto, né? Que massa. Deixa eu só abrir um parênteses, a gente tem tempo ainda aqui. Deixa eu só abrir um parêntese. Tu falou um pouquinho da agência de missões. Cara, em breve, a gente viveu nessas férias agora, a gente viveu um momento único na escola. Exato. Foi um negócio fantástico, assim, olha. Deixa eu te dizer. Nós temos hoje um projeto pioneiro, a agência de voluntariados, que visa trabalhar com os alunos
missões de ajuda ao próximo. Sim. Entendeu? Desenvolver o protagonismo do serviço voluntário, né? De ajuda àqueles que precisam. E a gente já vem trabalhando essa cultura com os meninos desde o início do ano, com ações pontuais. Eles tiveram ações de arrecadação de donativos, Sim. arrecadaram cobertores, arrecadaram agasalhos. Nós temos uma comunidade carente aqui em Fortaleza que é abraçada pelos alunos da escola, arrecadando cesta básica. Agora, no período que teve daquela trágica gravidade no Rio Grande do Sul por conta das chuvas, os alunos eles se engajaram no movimento, já que a gente não podia mandar donativos, mas nós trabalhamos com a campanha Pix Real, né? O Sul Real, na verdade, com a doação de Pix, os meninos arrecadando Pix entre eles, entre os pais, e foram para as ruas arrecadar Pix para ajudar os irmãos do Sul que precisavam. E aí, como fruto desse processo, a gente escolheu a cidade de Redenção e agora nas férias nós tivemos ali um grupo de alunos do 8º ano do ensino fundamental, alunos de 13 até o ensino médio, 3º ano do ensino médio, 17 anos de idade, de 13 aos 17, todos reunidos, em que eles foram lá para ajudar crianças carentes em parceria com o CRAS, com a prefeitura da cidade de Redenção. Redenção, né, você sabe, foi a primeira, olha a história aí, a primeira cidade do país a abolir a escravidão. O professor voltando. O professor voltando. E aí, seria bem emblemático, a missão Redenção, né? Levamos para a cidade de Redenção os alunos. Ali eles desenvolveram oficinas de recreação com as crianças. O trabalho deles era brincar com as crianças. Sim. E crianças de origem humilde, crianças carentes, que nunca talvez teriam acesso ao movimento daquele de lazer. Nós tivemos palestras contra o abuso infantil, contra a exploração sexual, contra o maltrato, né? Hoje nós temos essa questão da violência feminina muito forte. Nós temos um projeto chamado Quebrando Silêncio, foi desenvolvido pelos alunos. Nós tivemos também momentos de lazer, eles conheceram a cidade de Redenção, conheceram lá o museu, né, do Homem Liberto, do Negro Liberto, né, em Redenção. E também eles se depararam com a realidade de uma escola, porque nós não ficamos em hotel, certo? Nós ficamos em uma escola cedida pela prefeitura, uma escola com totalmente... Então, a gente estava falando do nosso CAF, um ambiente novo, estruturado, reformado, bonito, moderno, e uma escola com uma realidade totalmente oposta, uma escola que precisava ser cuidada. Sim. E ali os meninos fizeram a reforma de 3 salas de aula, eles reformaram e presentearam a escola lá em Redenção com 3 salas de aula, totalmente pintadas, reformadas, mobília toda limpa, organizada. Ficou, assim, muito bonito. E esse projeto ele é desenvolvido com a liderança do nosso capelão, Pastor Lucas. Sim. Pastor Lucas, ele que encabeçou esse movimento. Tivemos a parceria da escola de Quixadá, esteve presente conosco com um grupo de alunos ali. Então, assim foi a Missão Redenção. Cara, eu tive a oportunidade de estar presente em 2, 3 dias, eu acho. E ver eles, sabe, Eduardo? Era bonito de ver eles atendendo, eles conversando, eles se propondo a fazer. Me permita lhe dizer que essa é a ideia. A ideia era tirar os meninos da zona de conforto. Tirar da realidade deles. Tirar daquela realidade de passar o dia inteiro ligado na rede social, jogando. Sim. Imagina nas férias. Os meninos no dia normal ele já passa o tempo todo vidrado no celular. Talvez você é pai, você é mãe, você sabe o que eu tô falando. Ele passa o dia inteiro vidrado na tela do celular. Então a ideia era tirá-lo desse ambiente, fazer com que tudo aquilo que ele cresceu ouvindo na igreja, na família, ele levasse a se doar para aqueles que precisam. Então essa é a ideia do projeto. Foi genial. Foi assim, algo lindo de ver, cara. É bonito de ver. É bonito de ver, né? Quem quiser, vai lá no colégio, na página do Colégio Adventista de Fortaleza. No Instagram tem alguns vídeos que eu fiz uma cobertura lá muito bacana. É surreal. Surreal. Eu não tenho palavra ali, era Deus agindo, não tinha outra palavra para falar. É Deus agindo ali. Irmão, se você pudesse destacar, a gente vai entrar em campanha de matrícula agora, tudo. Qual é o diferencial do Colégio Adventista de Fortaleza? Tá. Eu vou tentar ser sucinto, se deixar eu falo aqui como papagaio. O diferencial da educação adventista. Se você pai, você mãe, você que está nos ouvindo, se você está preocupado com a educação do seu filho, com o ambiente em que ele está inserido, veja, o aluno ele passa o período principal da sua vida
dentro de uma sala de aula. Porque se você levar em conta que hoje as crianças estão entrando na escola aos 2, 3 anos por conta das necessidades familiares, por conta da lei a partir dos 4 anos, e indo até os 17 no terceiro ano do ensino médio, e este é o período de desenvolvimento, é o período em que eles estão crescendo, estão aprendendo, a mente está fervilhando. Exatamente. E também, se você levar em conta o tempo cronológico em que ele entra às 7 da manhã e vai ali até 12 da tarde, ou ele entra às 12h30 e vai até às 18 horas dentro de uma escola, ele passa muito tempo dentro desse ambiente. Então você precisa ter um ambiente em que você confie. Escola não é apenas um lugar de transmitir conhecimento. Sim. Esta é a nossa função principal. É transmitir as letras, as ciências, os saberes acadêmicos. Mas escola também é um lugar de influenciar pessoas. E nós acreditamos que quando a gente está dentro de uma instituição que compactua dos mesmos princípios, das mesmas crenças, veja, nós somos cristãos. Então, se eu coloco meu filho para estar dentro de um ambiente em que não está alinhado com o pensamento cristão, eu vou estar colocando meu filho a estar suscetível durante boa parte do período de formação dele e durante muito tempo a uma influência que talvez não case com a minha, que vá de encontro ao que eu acredito. Então, falando de educação adventista, nós somos uma educação cristã. O Colégio Adventista ele é mantido pela Igreja Adventista, mas boa parte dos nossos alunos não são adventistas e recebemos os alunos das mais diversas crenças e credos religiosos. Respeitamos todo tipo de crença, respeitamos todas as posições, mas nós deixamos bem claro, aqui dentro nós acolhemos os nossos alunos, nós trabalhamos com valores e princípios que talvez estejam fora de moda, mas que são tão necessários para a sociedade de hoje. E eu acho que talvez ali, aí volta o historiador, no momento em que nós perdemos esses princípios e valores, talvez a sociedade começou a desandar. E aí a gente tem uma educação forte, conteúdo forte, preparação para Enem, para vestibulares, para as diversas Olimpíadas de conhecimento. Fiquei agora recentemente muito feliz, tivemos alunos medalhistas na Olimpíada Canguru de Matemática, na Olimpíada UBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia, na OBMEP, nas mais diversas Olimpíadas em que os alunos participam, mas nós ficamos felizes quando vemos os nossos alunos falando do amor de Deus para pessoas que talvez não teriam acesso à palavra de Deus, à oportunidade. É exatamente isso, cara. Eu acho que a gente entende, quando a gente entende a missão do Colégio Adventista, a da educação adventista, a gente compreende toda a missão. O Colégio Adventista, a educação adventista não vai ser o colégio do outdoor. Não vai ser o colégio que frisa só as notas do aluno. Também, a gente teve... Eu até brinquei com a coordenadora Carla, que a gente teve... Coordenadora do ensino médio. No ensino médio, que a gente teve um pulo tão grande de um ano para o outro no ensino médio. A gente teve tantas notas boas no Enem. E de um ano para o outro foi assim, um crescimento tão exponencial que eu fiquei impressionado. Porque eu tomo conta das redes sociais. Então, quando chegou para mim, eu falei assim, Carla, é impressão minha ou esse não tem... Ela, Bruno, eu também fiquei impressionado, porque foi um salto muito grande. A gente é a escola de educação? Também. Mas a gente também é um colégio que busca criar caráter nos nossos alunos. E é importante deixar isso claro para quem nos ouve. Veja, nós somos uma escola. Sim. Uma escola que oferta educação com todas as dificuldades de qualquer escola, com todos os problemas. Nós não somos a escola perfeita, mas eu lhe digo uma coisa, isso é uma característica nossa. É uma escola em que o diretor está próximo. Nós começamos falando, dizendo, você é um diretor amado. Eu nem acho que eu sou tão amado assim, não. Mas eu estou próximo dos alunos, eu estou próximo dos pais. O pai tem acesso a todo mundo. A porta está aberta. Você tem acesso a ir lá, conversar, construir uma educação. Você falava do Enem, isso nos dá uma felicidade muito grande, né? Porque no passado, veja, a gente estava muito preocupado em ser igual. Sim. Então... Peraí, o que é que as outras estão fazendo? Vamos fazer também. Quando nós ajustamos o foco, naturalmente os resultados vieram. Exatamente, foi isso que você falou um pouquinho mais atrás, quando a gente olhou pra gente e falou assim, cara, eu faço isso de bom, sabe? Não lembro se foi nesse primeiro semestre ou foi no fim do ano passado, que toda sexta-feira a gente tinha um achamento de bandeira, cantar um hino nacional.
E isso remeteu à minha infância. Porque, cara, era o hino nacional e o hino da bandeira. Sim, sim. Todos os dias você chegava na escola, era o hino nacional, o hino da bandeira. E, cara, isso eu falo com o coração triste. A gente foi perdendo isso durante o tempo. E assim, esses valores que nos fazem dizer assim, nós somos brasileiros, de cultivar nos nossos alunos esse sentimento de amor à pátria. Nós temos um país incrível, nós temos uma cultura muito bonita, muito rica. Nosso país é fantástico. Eu não falo só de belezas naturais. Muitas vezes somos levados a apenas valorizar a natureza do Brasil. Sim. Nossa natureza é indiscutivelmente linda e rica, mas o povo brasileiro é muito bonito. O povo brasileiro ele é muito grande. E aí quando a gente traz de novo a valorização desse sentimento de pertencimento, de pertencer a um país, de pertencer a uma nação, uma sociedade, a gente também trabalha isso com os nossos alunos. É valorizar o que de fato é relevante. Com toda certeza. Meu amigo, a gente caminhamos para o final já. Tem um presente para você aqui. Todo mundo que passou aqui nessa mesa, a gente bateu um papo. Olha aí, rapaz. De empreendedorismo, de marketing, falando um pouquinho do cerne da empresa. Querendo ou não, o Colégio de Administração de Fortaleza também é uma empresa. E, cara, marketing não é caro, caro é não ter cliente. Olha, pode isso chamar... é verdade, viu? Isso é uma verdade. Eu passei por isso, eu sei o que é. Caro não é marketing. Caro não é, marketing não é caro, cara, é não ter clientes. Eu tinha uma frase que eu tinha que dizer assim, eu tinha só R$2 e um sonho. Eu acho que esse era o meu orçamento quando assumi a direção da escola. Eu só tinha R$2 e um sonho, ter alunos, para poder fazer aquela frase do Cortella, né? Sim. Fazer o bom nas condições que você tem, para quando você tiver condições melhor, fazer melhor ainda. Então tinha R$2 e um sonho, que era ter alunos, e realmente eu sei quanto essa frase ela é real. Eduardo, para eu te entregar a caneca, a gente hoje tem mais de 600 alunos. Tem. Mas quando você chegou no CAF, qual era a realidade? Em número de alunos, nós tínhamos 272. 272. Quando a gente assumiu a direção ali, 272. E a gente vai para mais de 600 hoje. Eu lembro que quando o Eduardo me chama, ele tava assim, a gente precisa crescer, a gente precisa... Mas, cara... a gente começa a olhar pra gente, a gente começa a mostrar o nosso... Eu me lembro... Eu já falei nessa mesa aqui sobre a primeira campanha de marketing que eu fiz no Colégio Adventista. Mas eu me lembro quando eu mostrei o criativo pra esse homem, ele falou assim, não faça isso não. O que é que os pais vão achar? E era... Lembra do Faroeste? Procura-se. Tu lembra dessa campanha? Sim. Procura-se. Era a silhueta de um pai... pais realmente se preocupados com a educação do seu filho. Exatamente. Eu acho que essa foi uma das primeiras peças ali, né? Que você produziu. E eram pais realmente... E continuamos procurando esses pais. Sim. Mas eu lembro que você... Não, Bruno, não pode. E foi uma campanha que deu um resultado muito forte. Veja, aquela ideia do pensamento. A gente tava muito... A cabeça muito pautada com os iguais. Sim. E aí é realmente virar a chave. É virar a chave. Na cabeça de quem tá gerindo, de quem tá na gestão... as lutas, as ansiedades do gestor. E é dia a dia. É dia de você poder... Até que você entende, não, a gente tá indo no caminho certo. Quando você começa pisando em terra firme, isso vai lhe dando mais solidez para você ir avançando mais. E assim, testando e avançando. Eu acho que... Deixa eu lhe entregar aqui. Obrigado. Cara, você lembrar um pouco desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa conversa aqui, que eu acho que isso aqui é um marco, cara. A gente conseguir sentar e falar um pouquinho do que a gente vive do dia a dia. Mas eu queria citar uma pessoa aqui, já vamos finalizar aqui, mas eu queria citar uma pessoa. Eu acho que o Eduardo é uma peça muito importante em todo o crescimento da escola, mas eu vejo, cara, no Eliabe, a coragem de dizer assim, cara, eu tenho certeza que isso aqui vai para frente. Professor Eliabe, ele é um verdadeiro marco na educação adventista, ele é o gestor da Igreja Adventista, da área financeira da Igreja Adventista aqui para o Ceará, e ele é quem acredita, né? Ele foi o primeiro a acreditar, a sonhar e investir, pagar o preço, e eu não falo do preço financeiro, mas pagar o preço de vestir a camisa, de ir além, de acreditar, e ele é esse parceiro. E ele continua acreditando, né, Continua acreditando. Toda vez que eu converso com o Eliabe, o Eliabe nem Instagram tem, mas ele é aquele cara que vê as coisas e fala, Façanha, tô gostando, viu? Assim que eu entrei lá em 2021,
eu chego e passa um mês, assim, eu lembro nitidamente, a gente tinha 15 curtidas em uma foto, foto melhor que tinha, a gente conversava com 50 contas na semana, era uma produção muito baixa, e hoje a gente solta um vídeo, 5 mil visualizações de um dia para o outro. A gente acabou de soltar agora uma peça confidencial que nem soltamos ainda o que é, mas é uma série que a gente está criando ali no Instagram. E é tão massa, cara, isso. Irmão, a gente está estourando aqui 1 hora já. Fico muito feliz. Brigadão por ter tirado um tempo na sua agenda tão concorrida. Eu sei, eu chego ali, às vezes eu preciso esperar para conseguir falar com você. Eu entendo toda a sua demanda, cara, mas de coração, muito obrigado por ter vindo aqui, cara. Obrigado a você por me chamar. E pode chamar, né? Pode chamar. Pode chamar. Cara, a produção vai colocar aí o QR Code aqui do colégio. Siga um colégio, cara. É um colégio cristão, que a gente ensina princípios e valores ali. Eu sempre peço pro convidado falar isso, mas eu me sinto, não na liberdade, mas muito feliz em falar do Colégio Adventista. Eu sinto honrado em fazer parte daquela equipe. Como eu digo aqui pra todo mundo, eu sou prestador de serviço. Né, Gleibson? Você faz questão de dizer que eu sou prestador de serviço? Eu sou prestador de serviço. Mas... Deixa eu quebrar o protocolo rapidinho. Eu sei que já estouramos, mas tranquilo. Do mesmo jeito é o Façanha, né? Ele foi um parceiro que veio no momento certo, um momento em que precisávamos realmente, e ele nos ajudou a construir a transmitir. Essa é a palavra correta. Sim. Transmitir aquilo que nós desenvolvíamos na escola. Quebrar os muros. Quebrar os muros e apresentar a escola para quem está do lado de fora. E hoje a educação adventista ela começa a ganhar corpo, começa a ser conhecida, começa a ser vista na cidade de Fortaleza. E eu digo, se você vai procurar por educação cristã nessa cidade, é impossível você não passar pelo nosso nome. A gente está ali, a gente se posiciona como uma referência nesse nicho educacional e você nos ajudou a transmitir, a mostrar. Fica a minha gratidão em nome da Educação Adventista Fortaleza por todo o apoio, porque eu acho que vai além da parceria comercial e da relação comercial, porque a relação PJ ela é muito seca, ela não tem, é muito preto no branco. Sim. Mas quando a gente está construindo relações humanas e está desenvolvendo um trabalho humano, ele perpassa por isso. Fica aqui a minha gratidão e pode chamar, viu? Você tem dúvida, pode chamar que o cabra é bom. Ele gosta de falar de mim, mas pode chamar que o cabra é bom, viu? Caraca, eu fiquei até acanhado agora. Esperava não, viu, cara? Oh, meu Deus. Mas é muito isso, cara. Eu costumo muito vestir a camisa da empresa, cara. E eu sempre converso muito com o Gleibson ali, que é o gerente financeiro ali, o nosso tesoureiro da escola. E a gente vê as coisas acontecendo, Eduardo. E é lindo de ver, cara. É lindo de ver. O que eu vejo hoje no Colégio Adventista, você falou que é um milagre. E cara. Deus continua operando milagres. E o Colégio Adventista, não tenho dúvida que é um milagre. Brigadão de novo, cara. Tô com o coração hoje... Falei aqui pra produção mais cedo que eu tava hoje muito feliz. E realmente hoje é uma tarde muito feliz pra mim. Por essas duas... Gravei 2 agora à tarde, gente. E as 2 pessoas que passaram aqui hoje à tarde transbordaram o meu coração de felicidade. E eu sinto Deus aqui. Essa é a palavra. Chegou até aqui, cara? Segue o Pode Chamar. Curte. Vai lá no Colégio Adventista. Acompanha lá que é eu que produzo as artes. Então é um negócio assim, ó. Fenomenal. Falando de mim mesmo é osso, né? Mas acompanha a gente aí, cara. Chegou até aqui um papo surreal. Um papo realmente... A gente falou aqui um mínimo. A gente já extrapolou 1 hora aqui hoje. Mas a gente tá falando do que a gente viveu. Como eu falava, fazia semanas que eu queria trazer esse cara aqui. Viu, produção? E ele não tinha agenda pra mim. Tava viajando aí, mas hoje deu certo. Tô muito feliz. Então, já segue a gente, curte aí e acompanha, tem muita dica valiosa, hein? Até a próxima, galera. Quinta-feira tem mais.